E aí, habitação, né? Voltamos a um tema importantíssimo, Estatuto do Idoso. E aí, o idoso tem direito à moradia digna no seio da sua família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar. Isso também é interessante, né? Infelizmente, eu então que ando pela casa de todo mundo, né? Frequento as casas com o meu trabalho, oficial justiça, vai de casa em casa, e principalmente quando é idoso, a gente entra, conversa, porque quando é ação de interdição, né? E aí é muito comum, infelizmente, não chega a ser comum, é exagero meu, mas acontece de ter famílias que acolhem aí o seu idoso, né? Mas que acolhem para explorar, né? E aí o idoso, né, fica com as crianças enquanto os pais vão cuidar da vida. Então, às vezes, o idoso ele não quer, não. Quero meu cantinho, né? Pode deixar, eu vou viver bem sozinho, porque ele tem que desejar ficar na família. Ou ainda em instituição pública ou privada, se ele também quiser, certo? Então, esse conceito que o ideal é que o idoso fique no seio da sua família, realmente é um conceito adequado, não está errado. Mas pode ser que ele não queira. Aí é diferente da criança e do adolescente, né? Que aí não tem escolha. A criança, não, eu quero ficar numa instituição. Não, você vai ficar na família. Família é importante para o desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Agora, o idoso, ele pode não querer mais, né? Por conta do seu conceito de dignidade, do seu conceito de independência. É fato. Ele tem que ver se ele se sente bem, né? Se é esse o seu desejo. Então ele tem direito à moradia digna no seio da sua família, seja a família natural ou a família que o acolheu, família substituta, ou desacompanhado de seus familiares, mas sozinho, mora numa casa sozinho, mora, tá bem, tá feliz? Tá, então pronto, ok? A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Entidade, né? Entidade não é lugar adequado para ficar, né, um idoso. É o último recurso. Não vou nem dizer que o lugar não é adequado. O lugar é adequado, mas não é o que se busca, né? O que se busca primeiro é que o idoso esteja confortável, ou na sua família, ou na sua residência, na sua moradia digna, sozinho, pode ser, se ele tiver condições físicas e psicológicas. Certa vez eu fui realizar uma citação de uma idosa que morava sozinha no terceiro andar de uma casa que não tinha elevador, né? Era uma casa, não era um prédio. Foi aqueles puxadinhos, né, que vão crescendo, pois é, terceiro andar. E ela tinha o discernimento comprometido, então ela oscilava, entendeu? Tanto que quando eu fui conversar com ela, realizar a citação, a senhora falou assim para mim: vem cá, cuidado, hein, que ela bate das pessoas com cabo de vassoura. Aí nossa, mas pode deixar comigo, eu vou ter cautela. E aí eu fui conversar com ela, demorei a encontrar, um belo dia eu encontrei com ela. E aí eu conversei com ela e estava, olha, é uma ação de despejo, a senhora precisa sair daqui, né? Infelizmente não tem jeito, o dono precisa retomar a casa dele, só tem para onde ir, só tem filho. E aí eu conversava, ela ia muito bem, de repente ela viajava assim, saía, sabe? Então o discernimento dela era muito comprometido. E
ela dizia que quem ia resolver aquele problema era Fernando Henrique. Eu, quê? Quem Fernando Henrique? Aí ela, você não sabe não, minha filha? Eu, não, sei não. Fernando Henrique Cardoso, presidente. Eu, mas dona, o Fernando Henrique não é mais presidente não, viu? Já passou o Lula, já estamos na Dilma, já, pois é. Fernando Henrique já foi, não vai resolver nada ele não. E aí ela, vai sim. Aí daqui a pouco ela saía do Fernando Henrique e trazia o povo do Egito, bíblico, o Abraão, olha isso. Então eu relatei para o juiz, estou num relatório da situação para encaminhar. Então nem sempre é possível que esse idoso viva sozinho, ele tem que ter, esse assim o desejar é aquele que ainda possui o seu pleno discernimento. E aí, se não for o caso, ele precisa ser, essa idosa precisa ser acolhida. Bom, que mais que a gente estava falando? Então, já voltando a frisar que a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência não é o que se busca de imediato, né? O que se busca é manter o idoso na sua própria família, se não tiver na família natural, se não tiver numa família substituta, num grupo familiar, ou numa casa lá que tem uma, né, uma prestação de serviço mais adequada. Abandono ou carência, se for no caso de abandono ou carência de recursos, abandono do idoso, ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Aí vamos acolhê-los nessas entidades. Toda instituição dedicada ao atendimento do idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Não pode ser uma casa, né, sem nenhuma indicação aparente do que se faz ali dentro, em prol da proteção desses idosos. Isso, nós tivemos casos tristes, né? E aí a sociedade, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, ninguém tinha ali conhecimento de que estava se realizando o acolhimento de idosos e aí atrocidades aconteciam. Por isso que tem que ter identificação externa, tem que estar claro, né? Um letreiro imenso dizendo que ali se acolhe idosos, para permitir aí um melhor controle, né? As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles. Tem que ter bastante corrimão para segurar, né? Tem que ter aí, evitar obstáculos, escadas, oscilação no chão, não é isso? Esses cuidados parecem bobo, mas para o idoso faz muita importância. Bem como provê-los com alimentação regular, higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. Essa parte aqui é bem tranquila, né? Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria. Cuidado com esse artigo, hein? Muito cobrado em prova, porque a banca gosta dessas fixações concretas, né? Percentual, quantitativo, cuidado. Então, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados, programas habitacionais, prioridade na aquisição para moradia própria, ok? Né? Dos filhos, não. Observada aí o seguinte, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento. Então, tem uma reserva dentro de um programa, tem uma reserva de 3% para os idosos. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos. É muito comum, né, agora, cada vez mais comum, graças a Deus, que as praças estejam equipadas de aparelhagem adequada para o exercício físico do idoso. Já percebeu que isso vem se repetindo, vem acontecendo em vários locais, onde nós temos lá as academias voltadas também para os idosos, e principalmente para eles.
Que mais? Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade. Olha, uma das maiores barreiras arquitetônicas são os buracos das calçadas mesmo, né? Nossas calçadas são elaboradas sem nenhum comprometimento de acessibilidade. Ô Brasil brasileiro, né? Um dia a gente cresce, um dia a gente melhora. Vamos lá, mas mundo edital, né? Sim, tem que observar essa eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. As calçadas aí, os acessos adequados, as escadas imensas nas passarelas, né, para você passar a linha do trem corta ainda muitas cidades. Você passar de um lado para o outro, tem lá uma escadaria absurda pro novinho, ainda mais pro idoso, né? O ideal é que estivessem ali, no mínimo, escadas rolantes, no mínimo. Que mais? Eu lembro de Madureira, né? Madureira colocaram escada rolante, nem sei se ainda está funcionando. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Porque senão é muito fácil. Faz lá um programa habitacional, reserva 3% das unidades habitacionais para os idosos, prioridade, preferência, olha que lindo, que mundo lindo. Mas aí o mínimo ali exigido, né, os benefícios de aposentadoria não alcançam. Tapou o sol com a peneira, certo? Outras regras para a proteção dos idosos, temos aos transportes. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Os maiores de 65 anos, cuidado com isso. Maiores. Pois é. O próprio Estatuto do Idoso tem várias idades. Cuidado com isso. Nós vimos do salário, né? Era a partir dos 65. E aqui, maiores de 65 anos. E quem é idoso? Igual ou superior a 60 anos. Cuidado com isso. Você é candidato, você é concurseiro. Então, aos maiores de 65 fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto, isso aqui já caiu em prova, exceto serviços seletivos especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, existem os serviços regulares e existem os seletivos. Porque se a empresa fala assim, não, aqui é todo mundo seleto. Isso aí é um caô, né? Como diz o povo, para não ter vaga gratuita para o idoso, né? Cadeira lá, banco gratuito para o idoso. Não vem com esse papo, não. Se tem lá o serviço regular, tudo bem, faça aí, preste o serviço seletivo. O que mais? Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Antigamente tinha um cadastro, o idoso tinha que ir até um departamento, um órgão, ficava numa fila, um absurdo total para conseguir uma carteira lá do idoso. Agora não. É lógico, gente. O brasileiro tem a mania de burocratizar tudo, né? Não é a idade? Está lá na carteira de documento, de identidade. Está lá, tem vários documentos, que a gente mais tem é documento, né? CPF, RG, título de eleitor, é um monte de documento, ao invés de ser um só, carteira de trabalho, carteira disso, carteira de motorista. Coloca um documento só e vai ticando, colocando lá o que você é habilitado ou não, o que você tem ou não tem. Aí não, uma burocracia, aí tinha uma carteira do idoso. Pelo amor de Deus, basta a carteira de identidade. Eu lembro muito de várias brigas de motorista e idoso. Antigamente, né? O idoso entrava, cadê a carteira dele? O cadastro, né? Carteira de idoso. Eu lembro de vários idosos falando assim pro motorista: meu filho, olha aqui, a minha carteira de identidade está aqui, olha pra minha cara, você acha que eu tenho quantos anos? Muito, mas o motorista, coitado, né? Não é culpa dele também não, as regras eram assim. Agora não, basta qualquer documento de identidade.
Nos veículos de transporte coletivo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. Precisamos evoluir, né? Pois é. Puxa, eu ainda pego bastante o metrô, ônibus nem tanto, mas metrô, vai eu no metrô. E tem lá, reserva os bancos destinados às preferências, né? E o povo sentar não tem problema, eu também sento na cadeira do idoso. Mas daí, se não tem nenhum, né? Nenhum idoso ou gestante, né? E aí, pessoa com necessidade especial, e tudo bem você sentar. Agora, é preferência, não é exclusiva, né? O lugar não é exclusivo, é preferencialmente deles. Mas o problema é o povo que dorme ali, né? Ou finge que dorme, ou finge que é abduzido. Sei lá o que acontece com a criatura, ela senta ali e foi abduzida, né? Só volta ao planeta depois que quando chega no destino. Chega o idoso, chega qualquer um lá e a criatura não levanta. Oh, coisa triste. Oh, vamos crescer, brasileiro. E aí, precisava daquelas cadeiras? Não precisava. Por quê? Qualquer um chegou um idoso, né, no transporte coletivo, não importa, isso eu sempre faço, não importa qual lugar que eu estou. Se o idoso para do meu lado, próximo a mim, e as cadeiras reservadas ou estão ocupadas ou ninguém se levantou, né? O povo abduzido não levantou, aí eu levanto, lógico. Porque eu quero que façam isso quando eu estiver bem idosa, quem sabe, né? Vou praticando. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a história, ninguém faz, eu não faço, para com isso. Então faça você, mostre que o ninguém está errado. Eu faço diferente. Isso é muito legal. E para aquele idoso você fez a diferença? Claro que sim. Imagina uma freada, essa pessoa cai e fratura um osso. Para ele é muito mais complicada a recuperação, não é? É muito complicado. Então temos que ter essa consciência, né? Mas enquanto o povo não tem consciência, vamos colocar regras. Já disse alguém muito sábio, né? Um país cuja cultura não é elevada precisa de muitas leis. Um país que não tem educação de qualidade precisa de muitas leis, de muitas regras. Nós estamos por aí, né? Nesse patamar. Temos muitas leis, né? Por isso, porque a gente ainda não evoluiu. O que mais? No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, fica a critério da legislação local dispor, né, sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte. Então pode, né, a legislação local, municipal, estadual, estabelecer aí critérios, mas não a lei, o Estatuto do Idoso é para os maiores de 65 anos. Maior de 65 anos é nacional a aplicação. A critério aí da legislação local pode ser a partir dos 60. No sistema de transporte coletivo interestadual, cuidado com isso cai muito em prova, isso aqui cai muito em prova. Transporte coletivo interestadual. Observar-se-á, nos termos da lei, a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo. Não tem percentual aqui não, viu? Percentual para o transporte público, né? É normal, né? Não é interestadual, é dentro do estado. Agora, interestadual, observar-se aí 2 vagas por veículo para os idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Aí aqui tem que ter a comprovação de renda e não é percentual. São 2 vagas gratuitas por veículo. Uma outra opção, né, é desconto. Quando acaba, não tem as 2 vagas por veículo já esgotaram. Aí desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Com a mesma coisa, tem que comprovar a renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Então, em cada veículo, tem lá 2 vagas gratuitas.
já estão ocupadas, os 2 idosos já conseguiram. Os demais idosos que quiserem ingressar nesse veículo têm um desconto de 50% da passagem, ok? Mas tanto um quanto o outro, nos casos de transportes interestaduais, precisam comprovar o quê? O rendimento. Tem que ser igual ou inferior a 2 salários mínimos. Cai muito em prova esse artigo. É assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Outra regra que o brasileiro precisa respeitar, né? Bom, 5% das vagas nos estacionamentos públicos ou privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso. Tem que ser próximo da entrada, né? É o shopping, né? Próximo à entrada do shopping que essas vagas devem estar localizadas. 5% das vagas destinadas ao idoso. E vamos respeitar as vagas do idoso, né? São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Então, embarque e desembarque, primeiro os idosos. Pois é. No metrô eu não estou vendo isso acontecer, não. Alguma sistemática tem que ser adotada, né? Na hora do rush aqui no Rio de Janeiro, uau! Se o idoso está ali no meio, dá medo, porque é uma loucura quando abre aquela porta, né, para conseguir um lugar. Coisa de doido, coisa de maluco. Mas enfim, é aquilo que eu estou falando, né? Um dia a gente evolui, tem que ser prioridade no embarque e desembarque. A gente vê isso melhor no aeroporto, né? Mas a gente não consegue ver isso melhor. Bom, agora a gente começa a falar de algo muito importante, que são as medidas de proteção. Uma parte também bastante observada em prova, medidas de proteção aplicáveis ao idoso. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E elas podem ser aplicadas por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso, a falta que, né, não está em estado de abandono, não encontra, né, ou não existe a família, ou omissão, a família existe e não faz nada. Falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. E ainda, em razão de sua condição pessoal. Lembra daquela idosa que eu fui lá e ela oscilava, né, no discernimento? A sua condição pessoal impõe uma medida de proteção. Ela não pode ficar mais sozinha, né? Ela não pode mais morar sozinha, não pode. Medidas específicas de proteção, medidas específicas. O Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, o MP vai provocar o Judiciário, entendeu isso? O Judiciário, a requerimento do MP, princípio da inércia do Judiciário, ok? Ou seja, o Judiciário aqui não pode determinar essas medidas de ofício, é a requerimento do MP. Mas o MP tem autonomia funcional para ele mesmo aplicar a medida sem precisar do requerimento de recorrer ao Judiciário. Entendeu isso? Mas se o MP está atuando já num processo instaurado, um processo judicial instaurado, aí ele vai requerer isso ao juiz. Percebeu a situação? O MP, fora de um processo judicial, ele mesmo pode aplicar as medidas de proteção. Se já foi instaurado um processo judicial, iniciado o processo judicial, o MP vai requerer ao judiciário e o judiciário é que aplica as medidas de proteção. Show? Tranquilo? Vamos lá. Quais são as medidas de proteção aplicáveis ao idoso? Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Interessante, né? O termo de responsabilidade. Mas olha só, vocês estão vacilando, o idoso está largado.
Então, o que aconteceu aí? Assina aqui que você está se responsabilizando que você vai cuidar do seu idoso. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. A ideia, né, é que só para verificar se está, né, se estão sendo, como é que está se desenvolvendo esse amparo ao idoso. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Ainda, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento ao usuário dependente de drogas lícitas ou ilícitas. Tem idoso que adora um remedinho, né? Oh, meu Deus, tarja preta e já faz o possível para comprar aquilo ali. Tem isso. Drogas lícitas ou ilícitas ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência, que lhe cause perturbação. Ok? O que mais? Abrigo é entidade e abrigo temporário. Acolhimento numa entidade ou temporário. Então, essas são as medidas específicas de proteção que o próprio MP pode aplicar ou ele vai requerer ao judiciário, né, nos termos da lei. Poderão ser aplicadas essas medidas isoladas ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Vamos inserir reinserir esse idoso, reintegrar esse idoso à sua família, na sua comunidade, porque esse é o objetivo social maior, né? A preservação desses vínculos familiares e comunitários. E aí existe toda uma política de atendimento ao idoso, estabelecida no Estatuto do Idoso, onde nós temos ali linhas de política de atendimento, temos aí as entidades governamentais e as não governamentais, que vão atuar através de um conjunto articulado de ações, ok? E aí o Estatuto do Idoso integra todo mundo, integra os entes federativos para essa política de atendimento, para a implementação e execução dessa política de atendimento. União, Estado, Distrito Federal e município. Todos devem atuar de forma conjunta e integrada, observando aí as linhas de ação da política de atendimento. E aí, nessas linhas de ação, nós temos as políticas sociais básicas, previstas aí em lei, políticas e programas de assistência social de caráter supletivo, lógico, né, para aqueles que necessitarem, porque se o idoso e sua família estão bem, né, provendo todas as suas necessidades aí, ótimo. Mas para aqueles que careçam, aqueles que necessitem, tem aí políticas sociais, de assistência sociais. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos ou exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviços também de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Tudo linha, percebeu que é assim, concreto, né? Vamos parar de muita abstração, né? Vamos lá para atos mais concretos. Precisamos também de proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos, mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. Tá bom, então é uma causa que alcança as estruturas públicas? Sim. Né, que os entes federativos precisam e devem atuar na implementação dessas políticas de atendimento? Sim. Mas não livra a sociedade. Sociedade, você tem papel fundamental
no atendimento, na prevenção, no acolhimento do idoso. A comunidade tem que participar, tem que estar atenta, né? Nem que seja denunciando as irregularidades, os maus tratos, seja de familiares, seja de entidade de atendimento, todos devem estar comprometidos. Essa coisa de, não vou me meter, a família dele, ele que se vire, às vezes não dá para ele se virar, né? Porque está exatamente numa condição fragilizada. Tudo certo? Ok? Bom, vou parar por aqui, o tempo já acabou, mas no próximo bloco dou continuidade a essa análise das políticas de atendimento. Combinado assim? Até lá!